pessoal, como é que estamos? Hoje, segunda-feira, 13 de abril de 2020, nós estamos na terceira lição de 13 e estamos hoje, nessa semana, estudando a respeito da visão que Jesus e os discípulos tinham a respeito da Bíblia, a respeito da Escritura. E hoje, na terça-feira, nós vamos ver mais especificamente a respeito da lei, beleza? Vamos fazer aqui um comparativo. É o seguinte, na época de Jesus, ele disse o seguinte, que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Não conhecemos as Escrituras e, consequentemente, não conhecemos o poder de Deus. Mas na época dele, tinha um grupo de pessoas chamado fariseus. E Jesus repreendeu esse grupo porque justamente eles conheciam a Escritura, mas não era a forma adequada. Quando Jesus diz assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, ele não está dizendo de uma forma somente superficial, de uma forma a conhecer somente aquele assunto, mas sim praticar. Por exemplo, quando você vê Mateus 23, versos 2 e 3, Jesus diz assim, os fariseus, vocês devem fazer o que eles falam, porque eles conhecem, eles entendem do assunto e eles falam com propriedade. Mas vocês não devem fazer o que eles praticam, porque eles falam uma coisa e praticam outra coisa. Então, o que Jesus quis dizer quando nós erramos em não conhecer as Escrituras ou o poder de Deus? Nós erramos porque nós conhecemos de forma superficial a respeito da Bíblia, mas não conhecemos a fundo, não estudamos de fato. Nós apenas lemos para ter o conhecimento, mas não lemos e entendemos para realmente, de fato, fazer aquilo que é a vontade de Deus. O que Jesus disse mais especificamente a respeito da lei? Quando a gente vai lá para Mateus, no capítulo 5, verso 17, a gente percebe que Jesus diz assim, eu vim para cumprir, eu não vim para abolir ou modificar qualquer coisa. Quando a gente olha ali para Mateus 22, de 37 a 40, quando Jesus, perguntam para ele, Jesus, o que é para fazer referente às Escrituras, referente à lei? E aí Jesus diz assim, você deve amar o seu próximo como você, e você deve amar a Deus sobre todas as coisas, né? E hoje em dia é muito difundida a ideia de que nós devemos fazer, obedecer a lei apenas dessas duas maneiras, né? De obedecer a Deus e amar ao próximo, que são os dois novos mandamentos. Só que na verdade Jesus lá em Mateus 5,17 diz que ele não veio abolir, não veio modificar nem o tio, nem o i da lei, até que se cumprisse tudo. Ele veio apenas cumprir. Então quando ele diz assim, você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Se você olhar os 4 primeiros mandamentos, ele se refere a amar a Deus de fato. E se você olhar os outros 6 mandamentos, você percebe que nós devemos também amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então Jesus não estava criando um novo mandamento. Ele estava apenas cumprindo. Ele estava apenas exemplificando, complementando a respeito dos 10 mandamentos da lei nessas duas perspectivas. Então, basicamente, o nosso estudo da lição de hoje é a respeito disso. Como é que Jesus via a lei? Ele via a lei de uma maneira geral, resumida. Por quê? Porque ele entendia de uma essência melhor a respeito da Escritura. Nós também podemos ter essa essência. A gente tem a nossa Bíblia de acesso pelo celular, de forma física, né? Independente de qual o tamanho da sua Bíblia, você vai ter o mesmo conteúdo. Então, que tal você hoje dedicar uns momentos aí, já que nós estamos passando por essa época do coronavírus, alguns não estão indo trabalhar, acordando talvez um pouquinho mais tarde, ou se distraindo com outras coisas, mas que tal separar um momento para a gente ler, para a gente focar no estudo da Bíblia e aprender mais sobre o que ela tem para ensinar para a nossa vida. Fica aí o desafio, tá certo? Um abraço para todo mundo, um beijão e até a próxima. Até amanhã, tem vídeo novo aqui no canal. Curte, comenta, compartilha e estamos aí. Tchau, tchau.